Está entrando aí. Oh. O professor Paulo. Mandou bem, Eduardo. E aí, querido? Beleza, cara? Como é que você tá? Foi Tô difícil bem. aqui, essa tecnologia, sabe, né? Ainda bem que eu tenho uma contra-regra aqui que é muito 100%, viu? Sim. A minha gestora do meu Instagram, ela tá a par de tudo aqui. É a Carla. Tá, a minha filha, Beleza? Maria Clara está aqui também me ajudando, a Carol. Paulão, Exatamente. seja Cada um na bem-vindo sua aí, né? à nossa live, tá bem? Você tá me E ouvindo? Vou fazer um teste de som, pera aí. Não, né? Eu não falei não nada estou mesmo. ouvindo muito bem, Paulão. Que bom. Então, ó, sejam todos bem-vindos. Ó, o Júlio entrando aí, falou, tudo bem, Júlio? Pessoal que eu conheço, que eu fiz mestrado, a Ana Carol, da estudando na Casa 22, o André Ó, o nosso Trevi, gente professor boa, André, André, professor 100%. Obrigado André. aí. Fala, Andrezão. Bom, Fala, Eduardo, diga. e a Cris Margato, André Giovanelli, nossa, essa live hoje vai turbinar no celular. Sabe por quê, Eduardo, Paulo? Além de você ser então, um ótimo professor, você é uma pessoa formidável, né? Eu gosto de fazer elogios em público, né? ei, Você cuidado, hein? é um profissional formidável, é por isso, tá bom? Vamos lá, Paulão. A Juju entrando aí. Vamos lá, Eduardo, Paulão. Diga. cara, quando a gente programou da nossa live, então, pô, eu fiquei Certo. pensando assim, né? Qual assunto que seria mais pertinente para uma primeira live? Eu fiquei tentando levantar os meus casos clínicos, tudo, mas aí veio me remeter a uma coisa. Nós temos na Ordem 5 grupos de estudo. Esse grupo de Tá. estudo são de 5 pessoas, cada um deles tem 5 pessoas, tal. E é uma pergunta meio retórica. Então, a maioria deles perguntam assim, nossa, como é que eu trato classe 2? Como é que eu estou fazendo isso? Então, sempre quando eu vou me posicionar com o tratamento da classe 2, eu fico pensando assim, né? Antes de chegar na classe 2, a gente precisa fazer um Tá. diagnóstico. Todo tratamento Ok. ortodôntico se baseia num diagnóstico. Tá. E nesse diagnóstico, aí a gente precisa separar o quê? O que é uma classe 2 de origem esquelética e é uma classe 2 de origem dentária. Dentária. Na classe 2 de origem esquelética, o que a gente tem ainda? Uma pessoa em crescimento e uma pessoa adulta. Certo. Em crescimento, ela pode ter o quê? O processo dentro-alveolar da maxila ele pode ter crescido muito sagitalmente para frente. E essa classe 2 é uma classe 2 de ordem o quê? Especificamente uma classe 2 maxilar. Ou então, uma classe 2 por retrusão mandibular. Isso acontece tanto no paciente jovem quanto no paciente adulto, em crescimento ou adulto. Só que o planejamento nesses casos são totalmente diferentes. Aquele paciente jovem que está em crescimento, onde a maxila que é o erro, nós temos uma conduta. Sim. Para aquele que já cresceu, é uma outra conduta. Conduta. O meu caso clínico que eu escolhi, qual foi? Foi aquele paciente que estava no primeiro período, não, estava no período intertransitório. Transitório. A Esse dentadura paciente já tinha perdido os incisivos, tinha sido os primeiros molares permanentes, mas ele apresentava o quê? Uma dentadura mista. E a queixa dos pais do paciente, qual que era? Era exatamente essa protusão da maxila, ou essa, como a gente enxerga na ortodontia, uma retrusão mandibular. Tá. Neste caso, foi a minha primeira... A queixa da mãe, a queixa do pai, era o quê? Era que o paciente ele ficava sendo questionado pelos colegas, o bullying, né, que é uma palavra tão falada hoje em dia. Então, a queixa dos pais era essa. Além do paciente questionar e reclamar pontualmente dos incisivos que estavam vestibularizados. Então, essa era a queixa do meu paciente. Já mostro ele. Mas, antes de chegar no meu paciente, quais são as minhas abordagens quando eu atendo um paciente classe 2? Depende, primeiro, da idade. E assim, ó, estatisticamente, Eduardo,
a população brasileira, ela tem um perfil convexo. Então, sendo bem direto, sem rodeios, uma grande parte do nosso ganho vem justamente desse paciente classe 2, que a maioria da população brasileira ela é de perfil convexo. Então, a parte do nosso lucro vem desse paciente. Então, a procura para corrigir esse tipo de maloclusão, ela é conquistada, ela é requisitada pelos pais do paciente. E assim, ó, quando que é melhor tratar? Existe um momento melhor para tratar? Se eu tivesse que escolher, eu gostaria de tratar os pacientes assim, todos eles numa fase de dentadura permanente, com todos os dentes, problemas dentários. Esse seria talvez o paciente ideal para o ortodontista, mas não é assim. Certo. À medida que a gente vai especializando, pensando um pouco mais, o que vai acontecendo, Duarte? A gente vai sendo mais requisitado. E aí, enfaticamente, os pacientes querem o quê? Ser tratado com mais antecedência. Sim. Então, o paciente classe 2, que ele atinge mais de 30% da população brasileira, eu posso tratar ele em 2 momentos distintos. Uma fase de dentadura mista e numa fase de dentadura permanente. Porém, tanto uma quanto outra, as duas, no final, vão chegar no mesmo parâmetro. A minha resolução da classe 2. Pois é. Então, o que eu elejo para falar assim, ó, eu vou tratar o paciente agora ou mais tarde? Primeiro, uma questão do pai. A queixa do pai, a queixa dos pais, no caso, é a queixa do paciente. Isso é relevante, deve ser considerado. Mas, nos artigos científicos que falam sobre tratamento de classe 2 nas duas dentaduras, mista e permanente, ela pode chegar ao mesmo resultado no final. Fala aí, te interrompi. Fala você. Só um recado, que alguns colegas, o Rômulo, um abraço a você, e agora a Mariana, falou para nós bloquearmos as perguntas, ou melhor, os comentários. Então, é o seguinte, agora não. Paulo, então dá um recado para eles, que nós só vamos concluir essa introdução, e a hora que apresentar os casos clínicos, nós vamos tirar os comentários e volta depois para aquela dinâmica de hoje. Só passa isso para os colegas, por favor. Tá bom, vocês já ouviram, né? Então, primeiro, eu falo um pouquinho, depois eu peço para o Eduardo tirar esses comentários que estão aparecendo aí para vocês, aí eu mostro um caso, volto, mas os comentários agora, deixa eu vou seguindo aí um pouquinho, vão subindo aqui um pouquinho, eles aparecem. Valeu, Rômulo. Mandou bem. Nosso amigão aí. Vamos, Paulo, então conclui, desculpa. Conclui. Então, assim, ó, tratar o paciente da dentadura mista, é lógico, seria muito mais conveniente porque a gente resolveria o caso agora. Mas às vezes o paciente não chega nessa situação para a gente, chega em dentadura permanente. Então, para eu eleger se o paciente precisa de um tratamento agora, eu relevo sempre o quê? A queixa do paciente, ou dos pais do paciente, e qual é o comprometimento facial que ele tem. Porque assim como eu disse que a classe 2 ela pode ser porque ela tem um componente esquelético, ela pode ser um componente dentário. E como é dentário, eu posso tratar em qualquer momento. Certo. Então é importante relevar isso, para eu poder, assim, qual vai ser o meu benefício ortodôntico para o meu paciente. Então eu vou apresentar um caso para vocês, o caso do meu paciente, que ele... Isso. Essa era a foto... O Paulo. Oi. Ó, eu vou agora pausar um pouco os comentários. Tá beleza. Para ficar a imagem do paciente, depois você voltando, eu volto os comentários, porque hoje nós vamos querer que vocês participem do diagnóstico do planejamento, tá bem? Tá bom, beleza. Tá ótimo. Tirou os comentários aí? Tirou. Beleza. Sim. Dá para ver aí, pessoal? Quem estiver vendo, fala sim. Sim. Bom, esse meu primeiro paciente, ou esse paciente, aliás, ele me procurou porque ele apresentava uma deficiência mandibular bem característica, um padrão 2, e a queixa dos pais do paciente é que ele tinha dificuldade na hora da pronúncia das palavras e ele pontualmente se queixava dessa maloclusão. Ó. Uma classe 2 de canino, no caso, uma mordida profunda
e um overjet acentuado. A queixa do paciente era essa daqui, ó. Os pais se queixavam da face. O paciente se queixava disso aqui, ó. Os dentes. O que é isso aqui? Os incisivos inferiores estão tocando aonde? Na papila incisiva e em todo o palato. Então, essa era a queixa do paciente. Quando ele ia comer, ele tinha dificuldade porque tocavam esses dentes incisivos nessa região. Então, essa era a queixa do meu paciente. Então, volta aí, Eduardo. As perguntas aí, fazendo favor. Tá. Perfeito, então, perfeito. Então, pessoal, voltou aí nos comentários? Beleza. Ó. Então, queixa do paciente. Falta de contato de incisivo e toque dos incisivos inferiores no palato. Essa era a queixa dele. Queixa dos pais. A face do paciente. Vocês viram que era um overjet gigante. Como conduzir uma situação igual a essa? Período intertransitório. Minha sugestão foi qual? Não ouvi vocês falarem. Vocês devem ter falado ortopedia, né? Provavelmente vocês falaram ortopedia. Nesse caso, ó, né, já falou, sim, ortopedia. Ortopedia funcional dos maxilares. Qual aparelho ortopédico funcional dos maxilares? Qual o melhor aparelho ortopédico funcional que existe? Aquele. Posso sugerir um? Sabe aquele? Aquele que ele use. Aquele que você use. Aquele que você conhece e aquele que seu paciente use. Usa. Então, a proposta era essa, que o paciente usasse um aparelho. Então, eu propus para ele um aparelho ortopédico, me reservei o direito de selecionar alguns para poder oferecer a ele. Bom, o pai e a mãe foram super colaboradores, falaram, não, é isso aí, concordo, paciente em crescimento, então ótimo, então é esse aparelho que eu vou usar. Bom, qual foi a minha proposta? Olha lá, a Maria já até falou vou colocar um SN1. Beleza. O Fernando. Eu também, para ser sincero, mas eu já acho que foi esse que eu selecionei mesmo. Mas então a minha proposta era trabalhar o quê? Com crescimento. Já que ele estava no período intertransitório, eu falei, bom, vou trabalhar com crescimento. E se o paciente usar mesmo o aparelho, 8, 9, 10 meses, o aparelho ortopédico consegue dar uma mudança esplêndida nessa maloclusão dele. Então, foi assim que eu me propus. Eu vou propor a ele um aparelho ortopédico. Bionato está aparecendo aqui, está aparecendo SN1 com salto. Como eu disse, sem pensar em nomes, pensar na proposta do aparelho, que corrigisse a maloclusão sagital, e que pudesse, ao mesmo tempo, contribuir na questão do levante, sagital, no overjet, que é a vertical do paciente. Fala aí, Roberto, manda aí. O nosso querido professor Vitor Cordeiro, lá de Aracaju, que nós tivemos a felicidade de ser professor dele aqui na especialização. Obrigado, Vitor. Falou, ele colocou um item importante. Além da deficiência mandibular, ok? Ele tem uma protusão dentária superior severa. Sim, né? Perfeito. Você abordou isso daí, né? Sim. Esses casos se usar aparelhos, são favoráveis, né, Paulo? Porque você compensa a parte dentalveolar. Nós usamos aparelhos ortopédicos com estímulo de crescimento mandibular, mas o grande efeito deles, né, é na parte dentalveolar. Concordo com o Vitão aí. Concordo também. Vitor, né? Ô, Vitor, tanto é que... Oi? Vitor, não foi? Sim, sim. Não, pode continuar, Paulão. Tanto é que, se você lembrar da foto, depois eu posso voltá-la, ele tinha, o ângulo nasolabial dele estava relativamente curta, relativamente fechado. Por quê? Havia uma protusão dentária. Lembra? O ângulo labial, ele pode sofrer alterações dentárias, no caso do incisivo, da maxila, ou então do nariz, quando o nariz abaixa um pouquinho mais. No caso dele, era a posição do incisivo. Então a proposta foi, falei, já pensei, vou usar um aparelho ortopédico nele e vai ser 10. Bom, o aparelho de eleição, como a Maria Ângela disse, foi um SN1. Eduardo, passa para mim, tira um pouquinho agora
os comentários, por gentileza. Tá. A Maria Clara, minha assistente, já está aqui. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Eu vou falar com a Maria Clara agora, próximo. Então, minha proposta foi usar um SN. SN1. Onde esse aparelho funciona super bem. Só que o meu paciente, ele falou o que para mim? Ele falou assim, nossa, doutor, esse aparelho eu não consigo usar. Primeiro, que na escola eu não consigo ir. Certo. Segundo, eu vou falar, ele sai da boca. Terceiro, quando eu durmo com ele, à noite, sem querer eu tiro. O aparelho ortopédico funciona? Não estou querendo mistificar em nada isso. Ele funciona super bem. O aparelho ortopédico é super funcional. Porém, ele depende de um detalhe assim crucial, que é o grau de colaboração do seu paciente. E o meu paciente era 10, mas com relação a isso, eu não consegui convencê-lo a usar. Consegui convencer os pais. Então, a minha persuasão não foi tanta assim para eu conseguir usá-lo. Então, assim sendo, a minha proposta de uma ortopedia, a princípio, eu não consegui ter bons resultados. Então, o meu SN1, que é fantástico, eu não consegui resolver essa fase do meu paciente. Então, vamos lá, Paulo. Plano B. Vamos ver os comentários. Então, plano B agora. Não, plano B não. Um plano alternativo importantíssimo. Helder, tá bom? Bom, qual foi minha outra proposta? Atuar pontualmente no problema que era a queixa dos pais e dele também, do paciente. Que era o quê? A vestibuloversão de incisivos, o overjet acentuado. Então, o que eu propus a ele? Falei assim, bom, pai, vamos então atuar pontualmente no problema. A Mariana já falou, não é ponto... Lá mais. Ponto a mais. A mais, isso daí. Tá certo. Então, obrigado pela correção, viu? Então, a Patrícia Escaminhato falou assim, por que você não usou um Planas? Poder ter usado um Planas, um aparelho aparelho, vários aparelhos poderiam ter sido usados, vários. Mas eu eu não consegui convencê-lo a usar. Então, como eu disse, minha persuasão não foi tanta assim. Tentei ao máximo, até propus a ele um ativador, que era uma das minhas propostas, porque ele tem um grampo de ádamas no molar, mas nem assim. Tá. Pois bem. Paulo, pode falar, tá? Pode continuar, desculpe. Não, que isso. Ó, nós estamos conversando, né? À vontade, você fica aí. Qual idade eu posso usar um aparelho ortopédico? Olha, o aparelho ortopédico tem que ser usado, o ideal é quando o paciente está em crescimento. O ideal seria o quê? No período intertransitório para frente. Para frente onde? Até trocar todos os dentes. Isso, se a gente pegar uma curva de crescimento, ó, ficou bonita a minha curva de crescimento. A curva de crescimento proposta pelo Joel Martins, que tem a ver com o surto de crescimento pubertário, o início, o pico e o término e o fim do surto de crescimento, o ideal seria usar ele antes do surto de crescimento. Tem vários trabalhos que nos ajudam a determinar isso. Seria através de uma radiografia de mão e punho. Tem um trabalho muito legal até de um colega nosso de Campinas, que é o Paulo, talvez ele esteja até ouvindo. Ele tem um aplicativo para celular, onde a gente utiliza-se da teleradiografia norma lateral e baseado em 4 vértebras cervicais, a gente tem que só olhar o desenho da vértebra e selecionar, ele dá a curva de crescimento. Muito bom esse aplicativo do Paulo. Mas, voltando aqui. Paulo, uma sugestão, ó, o nosso colega ortodontista, o Fernando de Franca, tá bom? E ele sugeriu o aparelho propulsor mandibular. É uma ótima opção também, né? Show de bola, Fernando. O aparelho propulsor mandibular é ótimo, mas em que momento? Dentadura mista? Mista. Tudo bem. Aí o Fernando Ferreira. A ortopedia funcional e a ortopedia mecânica, que é essa do professor, resultados muito parecidos, porque ela vai mexer com quem?
com dente em sua base. Seria ótimo. Seria ótimo. Mas o que eu pensei em fazer? Vou voltar a imagem agora, fazendo um favor. Maria Clara, por gentileza, tira os comentários. Qual é a idade desse paciente? Ele está perguntando, Fernando. Foi a pergunta que me fizeram. Esse paciente estava no segundo período transitório. Ele tinha 10 anos, ele tinha. Gênero masculino. Tá. Pois bem, ele tinha essa... Lembra? Ele tinha vestibuloversão de incisivos e um diastema interincisivos. Qual foi a minha proposta? Atuar pontualmente no caso dele. O que é atuar pontualmente? Atuar na questão dentária. Não vou conseguir resultado ortopédico, mas vou conseguir resultado dentário. Qual seria a minha conduta, então? Ou qual é a nossa conduta, então? Colar brackets. Colar brackets e nos 4 incisivos e nos dentes descidos. Daqui a pouco eu mostro os dentes descidos sendo colados aí. Nos incisivos. Quando a gente cola nos incisivos, a gente usa como referência o quê? O longo eixo do bracket acompanhando o longo eixo do dente. Não é isso? Então tá. Stage Y é assim, a gente usa essa referência, ou colar por posicionador. Mas enfim. Porém, o bracket dos incisivos, dos 4 incisivos superiores, eles têm um ângulo mesodistal. E esse ângulo mesodistal, ó, aqui na filosofia do MBT, vou botar meu dedo aqui, ó. O incisivo lateral tem 8 graus de ângulo mesodistal. Qual que é a importância disso? Numa fase de dentadura mista, quando a gente cola os incisivos laterais, os 8 graus estão ali naquele bracket. E quando, à medida que a gente vai transitando os fios ortodônticos, a tendência é que esse ângulo manifeste, ângulo mesodistal. Se esse ângulo mesodistal manifestar, a raiz lateral vai para onde? Vai para cima do folículo pericoronário do canino. E o folículo pericoronário do canino é o responsável por quê? Pela reabsorção óssea. Pois bem, então se está reabsorvendo o osso, reabsorve o dente. Reabsorve a raiz, no caso. Aliás, até uma chamadinha, hein? Esse é o assunto de amanhã da nossa aula, reabsorções e reações teciduais, da aula do aperfeiçoamento da especialização 13 e 14. Não esqueça não, hein? Bom, se essa raiz do lateral for para cima do canino, reabsorve a raiz do lateral, porque está o folículo pericoronário ali. Fisiologicamente ele foi criado assim. E aí, olha lá, o come-come, que é o Pac-Man, está reabsorvendo a raiz lateral. Como resolver isso? Então tá, ó. Então, voltando à mesma proposta. Ó. À medida que eu for colar os brackets, na filosofia do straight wire, todos os brackets da filosofia do straight wire apresentam ângulos, tá bom? Se for edgewise, aí não tem esse problema, e tampouco a bioprogressiva. Então tá. Se eu tenho essa preocupação, que é a preocupação com quem? Com a reabsorção da raiz lateral, qual que é a proposta que a gente tem? Faz a mudança dos incisivos laterais de lado. Troca eles de lado. Qual a consequência disso? Nós vamos ter um ângulo da raiz para mesial. E se a raiz for para mesial, ela libera espaço para quem? Para o canino. Então, qual que é a nossa proposta? Nossa proposta é a proposta do Dwight-Damon. É a proposta chamada de The Gainer. Minha proposta foi essa. Voltar para mim aqui, hein? Ó, entenderam aí, pessoal? Então, qual foi a minha ideia? Atuar pontualmente nos dentes. Porém, qual que era a minha preocupação? A minha colagem. Posso colar? Posso. Quem faz straight wire, independente se for Roth, Angel, se for MBT, independente. Esse ângulo está onde? Está no bracket dos incisivos. A idade do paciente, como eu tinha dito, ele tinha 10 anos. Gênero masculino tinha 10 anos. E aí eu pensei, bom, então, já sei. Quando eu for colar, então, primeira conduta minha é trocar de lado os incisivos.
Tá joia? Maria Clara, vou falar de novo, vou mostrar um pouquinho a foto. Então vai, vamos voltar lá. Isso. Lembra? Parei aqui, ó. Tá joia? Isso a gente conhece como versatilidade. Esta é uma das versatilidades criadas pelo sistema MBT. Que você tem várias, tem caninos, tem premolares, tem molares, quando a gente termina de classe 1, classe 2. Mas, enfim, essa é de incisivo lateral. No caso de dentadura mista. Como colar bracket na dentadura mista? Ué, com resina é a mesma coisa. Como cola bracket no dente descido? Igualzinho do permanente. Quais são os detalhes pontuais aqui, ó? Primeiro, lembra, os incisivos eu já fiz a mudança no lateral. Melhor, os incisivos laterais. Canino. Canino eu uso o bracket de Edgewise. É um canino descido aqui, ó. É um canino descido que está ali, ó. Tá bom? É um bracket de Edgewise. Molar descido. Eu uso tubo de segundo molar, simples. Ou então, como está aqui embaixo, ó. Nesse molar aqui, ó. Nesse primeiro molar. Que é um... Olha lá, ó. É um mini tubo. Agora, dê uma olhada naquele segundo molar descido. O que tem ali, ó? Aquele eu aprendi com o Eduardo. Aliás, eu pedi muita coisa para o Eduardo. Uma delas foi essa daqui, ó. O segundo molar descido, quando eu faço essa colagem, ele utiliza-se, o Eduardo, com essa sugestão que ele me deu várias vezes já, pega o bracket de incisivo central superior de Edgewise e cola ele aqui, ó. Qual que é a intenção disso? Bracket de base plana, colado em dente de face vestibular plana. Claro. Qual que é o maior problema quando a gente fala isso? Meu Deus, colar bracket em dente descido. Muitas pessoas perguntam isso, né? Até, aliás, confesso, quando eu vi isso pela primeira vez, também foi um choque para mim. Quem disse isso uma vez, há muito tempo, foi o Henrique Vilela, numa das aulas dele, que ele usou uma referência muito clara, que ele usou assim, ó. Quantos de vocês, e de mim também, já fizemos disjunção? Muitas. Quantas das nossas disjunções nós bandamos molar descido? A grande maioria a gente faz isso. Depois a gente faz uma extensão para o anterior, passa pelo canino e volta para o palatino. A gente cola a resina. Qual que é o protocolo de ativação nesses casos? 1/4 de volta de manhã e 1/4 de volta à noite. Ele falou assim, o Henrique é desse jeito, né? Ele falava assim, pense no coice que esse disjuntor tá dando. Cara, o que ele quis dizer? Ele diz assim, ó, a força do disjuntor é muito maior do que um fio. Então, quando a gente coloca um fio de nitinol 12, que foi o caso que eu usei ali, falei, pô, a força é muito menor. E qual que era a minha proposta? Repito, era uma proposta pontual. Minha proposta era de fazer o quê? Fechar o diastema dos incisivos superiores, fechar os 8 laterais e dar espaço para quem? O canino. A filosofia do Gainer. Ah, mas você não vai corrigir sobre a mordida? Nem pensei nisso. Ah, você não vai corrigir a classe 2? Muito menos. Até porque, o que eu sei que vai acontecer? Vou voltar para lá de novo, tá bom? Aqui, ó. Andréia, posso? A Andréia perguntou assim, poderia fazer um levante nesse caso, de mordida nesse caso? Claro que sim, Andréia. Só que eu consegui colar, tá vendo lá? Se eu não conseguisse colar, eu colocava um levante de mordida nesse paciente. Mas nessa fase aí eu consegui colar. Daqui a pouco eu te falo outra, tá bom? Bom, depois disso, fechou pontualmente o que o paciente queria, o que eu falei? Falei, bom, vamos fazer uma coisa que a gente está fazendo muito agora. É esperar. Aí eu falei assim, ó, bom, fiz uma teleradiografia panorâmica, falei para os pais, bom, agora a gente conseguiu dar guia para o canino, comprovei isso na radiografia e disse a eles assim, ó, vamos agora fazer o seguinte, vamos esperar acontecer o segundo período transitório. Repito, hein? Primeira ideia foi usar ortopedia, não consegui.
Fui pontualmente nos dentes. Beleza, achei que ficou legal, tirei o aparelho do paciente. Esperei as trocas dentárias. Próxima fase. Esperou as trocas dentárias. Até quando espera para colar um bracket? Quanto tempo a gente espera um dente para colar o bracket? Primeiro, assim que ele erupciona, não dá para colar um bracket. Porque não tem coroa suficiente. Tá, mas e se meu paciente tiver ainda com o ápice aberto? Eu posso colar bracket nesse paciente? Ou melhor, dente desse paciente? Sim. Qual que é a relevância disso? O dente, ele migra dentro do osso, o folículo pericoronário reabsorve e a raiz forma, reabsorve e a raiz forma. Quando ele cai, quando ele entra na cavidade bucal, ele atingiu pelo menos o estágio 6 de Nolan, 2/3 de raiz formada. E a raiz continua a se formar até onde? Até encontrar um antagonista. Encontrou um antagonista, você ou eu, qualquer aparelho do osso que a gente instalar, não vai interferir na formação radicular dele. Porque o antagonista já deu o contato ali. A proposta agora é só o quê? Apsificar. Então lembre-se, o dente entrou em contato com o antagonista, já é possível fazer o quê? A colagem. Mesmo que você observe que o seu paciente tem um ápice aberto, um pedaço do ápice aberto. Tá bom? Então tá. Aí eu falei aos pais, ó, vamos esperar trocar esses dentes, todos. Aí a gente pensa numa nova proposta. O pai trocou não, os dentes trocaram. E qual foi minha outra proposta? Eu aguardei todos os dentes trocarem para entrar numa outra fase da ortodontia, que é, no caso, a ortodontia corretiva fixa. Neste caso, o sistema que eu usei, vou voltar para lá um pouquinho, vê aqui, ó. É o que a gente utiliza, ó. Straight wire, e foi colado todos os dentes que fossem possíveis. Porém, para fazer a colagem do inferior, o que eu precisei fazer? Aí eu precisei utilizar-se de um levante aqui, ó. Esse levante, ele é feito com... Tem várias marcas de resina, mas ele foi feito com levante na oclusal dos molares, muito parecido com o levante que a gente faz na filosofia do sistema autoligável, e ele ocupa toda a face oclusal do molar. Para eu, então, poder colar, aqui estão os levantes, poder colar, então, no arco inferior. Só isso bastava? Não, anota que ele tem uma classe 2 ainda considerável ali, ó. Tudo bem que ele tem diastemas aqui entre molar, perdão, entre canino e prece, mas ele tem uma sobremordida considerável. Como, então, intervir na correção da classe 2? Vou esperar um pouquinho. E da mordida profunda? Na mordida profunda, precisa envolver quem? O segundo molar na mecânica. A biomecânica ortodôntica, ela é necessária que nós efetuemos o quê? Que nós envolvamos o segundo molar inferior na mecânica. Quando? Sempre. Quando que a gente não cola o segundo molar? Só tem duas situações. Quando ele não erupcionou ou quando ele foi extraído. Fora isso, a gente precisa colar os segundos molares inferiores na ortodontia para correção de curva é fundamental. E só a transição de fios é possível? Na minha maioria das vezes, não. O que eu utilizo é quando eu migro dos fios de nitinol, mesmo incluindo os segundos molares da mecânica, e passo para os fios de aço, eu costumo envolvê-lo, esse fio, com uma curva de controle vertical. Essa curva de controle vertical é para corrigir o quê? A sobremordida. Então, vou voltar para lá de novo. Notem que, vou voltar uma imagem. Ó. Foi o início. Olha como a sobremordida já corrigiu. E o que apareceu ali? Apareceu um gancho. Ó. Esse gancho, também chamado de poste, ele foi usado para quê? Para fechar pequenos espaços residuais que ainda existiam aqui. Ó. Tá difícil de enxergar, mas tem um elástico corrente ali. Ó.
Bom, notem a melhora significativa que ela teve nesse paciente. É meu mesmo paciente, tá bom? Como eu já consigo notar uma melhora significativa nele, notem que o terço inferior da face dele está melhor. Ele consegue fechar os lábios. E o perfil, a foto de perfil, ela é muito clara. Está nítido aí a melhora significativa nele. Então, ele corrigiu, por enquanto, a questão sagital, a vertical, no caso. E a sagital agora está sendo usado o quê? Um elástico de classe 2. Isso é uma conduta que também, às vezes, eu sigo. Ó. Eu pego o gancho e coloco ele de cabeça para baixo. Eduardo também. A história do Eduardo, essa aqui. Ó. Okay. Qual que é a proposta? Notem como que o elástico ficou ó, na horizontal. Se ele está na horizontal, é sinal que ele está corrigindo qual maloclusão? Uma maloclusão sagital, que é a maloclusão de classe 2. E ele saiu do gancho e foi até o segundo molar. Qual elástico é esse? Perdão, desculpa. Qual elástico que é esse? Como que eu faço? Os meus colegas, né, em grupos perguntam, como é que você seleciona o elástico? Um jeito simples. Essa ortodontia, ela é convencional ou é do sistema autoligável? Tem borrachinha, ela é convencional. Ou seja, tem atrito. Qual é? Tem um alto atrito, perdão. Como eu seleciono esse elástico? Assim, ó. Só contar, ó. Conta comigo aqui, ó. Ó, o gancho está aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4 dentes. Qual elástico tem o número 4 na história? Um quarto. Pronto. Desse jeito. É assim que eu faço. Bom, então, nesse primeiro insight aqui agora, eu quis mostrar o quê? Como eu corrigi. Agora, a questão já numa fase de dentadura permanente. Eu entrei com brackets, entrei com a correção vertical, que é a curva de espelho, que a gente precisa, eu vejo muito isso nos meus casos, preciso incluir o segundo molar e preciso colocar curva. Eduardo, estou falando demais, né? Fala alguma coisa, estou trabalhando com você participar. De boa? Ó, não, ótimo, ótimo. Ô, Paulo, o importante desse caso é que você fez uma conduta. O paciente não usa aparelho ortopédico. O ortodontista é o primeiro a chamar a família e falar, olha, o uso está pouco. E, geralmente, a mãe vai falar, não, doutor, ele usa. Sim, ele usa 8 horas por dia, 9, que para a família é significante. Mas ele tem que usar em torno de 16 horas de domingo a domingo. Por que eu falo isso? Em casa. Pois o pé dentro de casa tem que usar. Isso. Por que eu falo isso? O paciente está usando aparelho ortopédico 8 horas por dia, de fim de semana não usa, e o ortodontista não fala nada. O pai e a mãe sabem que ele não está usando. E aí fica um tratamento 1 ano, sem resultado, e a credibilidade do ortodontista vai lá embaixo. Então o ortodontista tem que ser o primeiro a falar, como nós fazemos e como você fez, né, Paulo? Mãe, não usa, o paciente mesmo relata, vamos mudar a conduta, plano a mais. Essa é a primeira observação, né? E é fácil determinar isso, né, Eduardo? Até porque a cor do acrílico muda, o paciente consegue tirar o aparelho, colocar o aparelho sem olhar no aparelho, deitado na cadeira mesmo, você fala, tira. Aí você olha, faz a ativação, coloca, ele coloca. É igual elástico, a mesma coisa. Tem paciente que coloca o elástico, você pode pôr o paciente de cabeça para baixo. Essa é a primeira coisa que eu ia falar, Paulo, mas eu não interrompi porque você estava conduzindo muito bem. Vamos ver as questões, as perguntas dos colegas. Quem tem dúvida em relação a essa mecânica? A André, você já respondeu, né, do levante. Certo. Ok. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. E aí você vai mostrar a parte final do caso, né? Eu tenho uma pergunta. Posso ter uma pergunta? Vamos lá, ó. Porque o gancho está ao contrário, doutor. Eu tinha falado, ó. A proposta do gancho estar de cabeça para baixo, aí passou o nome, não consegui ver. É a seguinte, é deixar a linha de ação de força
mais horizontal. Tá. O que significa isso? O gancho, ele ficando para cervical, gancho no caso do tratamento de classe 2, né? Paulo, e a outra pergunta, ela perguntou o que é o Edwise. Eu acho que ela não sabe o Brett Edwise, né? Então, deixa eu só falar do gancho, então. Eu falo do Edwise. Ó, o gancho, de cabeça para baixo, ele está assim por quê? Porque a minha linha de ação de força fica mais horizontal, ou seja, fica mais próximo do plano oclusal. Plano oclusal, no caso, é uma correção sagital. Foi por esse motivo. Tá bom? Edwise é uma filosofia de tratamento ortodôntico, só que aí é muito longa a história, que foi criada por Charles Edward Engel em 1899. Que a proposta dele qual que era? O Brecht não tem ângulo e não tem torque, e não tem in-out. É um Brecht zerado, vamos dizer assim. É uma filosofia de tratamento, ela existe até hoje. O que eu mencionei é que eu usei aqui no meu caso, né, na primeira abordagem minha, foi pontualmente só nos caninhos descidos. Essa segunda fase, que eu já usei, foi dentadura permanente completa, eu usei a filosofia que eu tenho mais costume de usar, que hoje em dia é MBT. Tá bom? Paulo, na primeira fase, dentadura mista, na região dos incisivos, você usou qual prescrição de Brett? MBT. Aí era indiferente. Os incisivos superiores ou inferiores? Isso, superior, os incisivos superiores, na dentadura mista. 4 incisivos. Os dois centrais. Os dois centrais foram o meu de eleição, que é o MBT, e os dois laterais de MBT também. Sim. Eu só usei Brecht Edwise nos caninos decíduos lá na outra fase. Tá. O Júlio perguntou assim, ó, qual arco eu uso elástico? Júlio, como é uma classe 2 e como é uma filosofia do sistema straight wire, então eu tenho que usar o elástico no fio retangular de aço. Então, muda-se o calibre do fio, o elástico, mas em outras filosofias. Por exemplo, na classe 2, tá bom? Sistema autoligável. Uma outra pergunta que surgiu, quando você estava mostrando o caso de dentadura permanente, você falou assim, ó, primeiro eu vou fechar o espaço no arco superior, você colocou o gancho, tá bom? Então a colega quer saber em que momento que você faz isso e se depois você já associou o elástico classe 2 em seguida, ou você fechando o espaço superior já associou o elástico classe 2? Bom, primeiro, eu fecho os diastemas, que são os espaços residuais, usando o gancho. Depois, uma segunda etapa é o uso do elástico classe 2. E neste caso aí, pontualmente, só lembrar o seguinte, todo elástico classe 2 tem, toda biomecânica de classe 2 com elástico tem algumas características importantes. Primeira delas, sempre o incisivo superior vai extruir, vai lingualizar. E o inferior sempre vai vestibularizar. Quem faz a filosofia do straight wire, da prescrição do Roth, precisa fazer o quê? Precisa dar mais torque vestibular superior e torque lingual inferior. Que essa aí foi uma sacada de quem? Do MBT. Quando a gente utiliza elástico classe 2, se você já sabe que sua prescrição, seu planejamento vai ser correção de classe 2 com elástico, ou mesmo com propulsor, isso é uma consequência. Então, já faz isso, já coloca os seus brackets incisivos MBT superior e MBT inferior. Porque você sabe que o efeito colateral ele vai contra, e aí o seu bracket vai compensar isso. Beleza? Beleza. Paulo, uma outra pergunta, a colega quer saber em qual arco você já faz a curva reversa. Boa. Ó, eu faço assim, ó. Colar dentes inferiores, eu colo de primeiro molar, passo o fio, quando possível, 12, 14, no máximo 16. Quando eu passo 16 de nitinol, eu colo o segundo molar, porque se eu colo no fio 12 ou 14, o que vai acontecer?
Primeira mordida que o paciente der, o fio escapa. Aí ele vai no meu consultório fora de hora para eu poder colocar esse fio no lugar. Então, quando eu entro no fio 16 de nitinol, eu colo o segundo molar. Só se tiver muita rotação. Mas se não tiver, eu faço como eu estou mencionando para você. Quando que eu faço curva reversa? Pus o fio 16 de aço, eu já coloco a curva reversa. Curva reversa em 16, em toda a sequência de aço, até corrigir verticalmente, eu uso curva no fio de aço. Fio 16, daí para frente. Então, esse de eleição é o meu primeiro fio 16. Paulo, o colega está perguntando o raciocínio de você que você fez para saber que é o elástico 1/4. Entendeu? Repete para ele, por favor. E quando que é o raciocínio para 3,16? Por favor. Tá bom, ó. Então é o seguinte. Então vamos lá, ó. Então, esqueça esse elástico por enquanto, tá bom? Meu dedo aqui, ó. Se eu tiver que usar um elástico deste dente aqui, ó, até esse aqui, ou um dente próximo ao outro, tá vendo aqui, ó? Um dente contra um dente, 1 contra 1, 1/8. Se eu tiver que usar um elástico que incorpore este e este dente, conta quantos dentes tem aqui? 3. Qual elástico que eu uso? 3,16. E nesse caso, o gancho sai daqui, então, ó, 1, 2, 3, 4 dentes. Qual elástico tem o número 4 junto, que a gente utiliza? 1/4. Que é isso aqui. Faltou um elástico, só que eu não falei. Anterior, aí eu não tenho essa continha, tá bom? Quando eu uso para fazer o arco do sorriso, eu uso 5,16. Aí eu coloco nos 2 incisivos centrais superiores, coloco um Kobayashi e coloco nos incisivos inferiores. Mas isso é uma conversa com outra vez ainda, hein, Eduardo? Sim, sim. Tem bastante coisa. Paulo, manda aí, Eduardo. O outro colega perguntou se não seria mais rápido, né, ter utilizado 2 mini parafusos na maxila para fazer uma retração superior. Entendeu? Boa. Essa conduta aí, quem perguntou, é assim, ó. Ela volta lá no comecinho. Diagnóstico. Aonde estava instalado o problema? Onde era o responsável pela maloclusão de classe 2 do paciente? Era a maxila para frente? Não, era a mandíbula para trás. Então, se eu tivesse feito essa conduta, eu corrigiria dentariamente o paciente. Ficaria ótimo. Só que ele ficaria o quê? Irretruso. Porque eu estaria corrigindo a maloclusão, que é mandibular, às custas de quem? Da maxila. Então, o erro era mandibular. Poderia ter usado um propulsor? Com certeza. Um APM, um Forces, um Power Scope, daria tranquilo aí também, daria na mesma. Esses três são fantásticos. Quando eu elejo esses três? Quando a maloclusão de classe 2 é muito grande ou quando o paciente não colabora com o elástico. Neste caso, o meu paciente ele colaborou com o elástico. Tá. Paulo, mais uma pergunta. A intensidade desse elástico de classe 2? Então, assim, como o meu paciente estava utilizando de aparelho convencional, que é com borrachinha, certo? Então, eu preciso de uma força que faça um movimento no dente, é uma força, e que o meu arco ele está num bracket. E esse bracket tem uma borrachinha colorida que o paciente escolheu a cor, vermelho, laranjado ali. Então, tem que ter uma força que faça o quê? Que rompa esse atrito entre o slot e o arco ortodôntico e que me ajude na correção da classe 2. Neste caso, eu inicio um quarto médio. Depois eu migro para um quarto pesado. Normalmente eu faço assim. Um quarto médio e um quarto leve, eu acabo utilizando no começo o médio, e o leve eu acabo reservando ele para etapas iniciais da ortodontia do sistema autoligável, que é uma outra filosofia, é um outro degrau na ortodontia. Tá bom? O sistema autoligável, ele não é um bracket, ele é um sistema que envolve bracket, várias outras coisas, tá bem? Paulo, a última pergunta para nós vermos o final do caso clínico. Uma colega
ela, inclusive, se não me engano, da Argentina, ela sugeriu mostrarmos a teleradiografia para veiculação dos incisivos. Entendeu? Não sei se esse é o momento, porque o que eu ia sugerir na sua live, Paulo, da semana que vem, né, vamos falar de prescrição do Brecht? E responder, talvez, algumas dessas perguntas. Então, Paulo, já vamos deixar pré-agendado, semana que vem, um assunto muito importante. Qual prescrição de Brecht eu vou usar? Depende da sua mecânica. Né? E hoje nós temos uma prescrição de Brecht para o sistema ligado, que é o MBT, porque ela tem uma versatilidade muito grande. O professor Reginaldo ontem comentou isso muito. Então, eu acho que teremos agenda, Paulo, semana que vem, quarta-feira, para você falar sobre prescrição de Brecht. Tudo bem? E aí, nós respondemos para o colega da Argentina, que perguntou em termos da inclinação dos incisivos. Então, vamos ver a parte final, Paulo? Então, vai lá. Uma semana que vem. Uma comparação, então. Começou assim. Primeiro, agora na segunda etapa, tá bom? Colagem de brackets. Começar o início da correção da curva. Fechamento de espaços e depois o elástico. Lembra a queixa do paciente qual que era? Era essa daqui, ó. Ele, quando ele mordia, tocava os incisivos na papila incisiva. Colagem, alinhamento, nivelamento e a correção. Uma foto do início e do fim, ou próximo ao fim, melhor. Um close-up. Olha o erro que existia de overjet. E aqui, o final do tratamento dele. Atenção a duas coisas. Primeiro, quando que eu fiquei atrás da linha média? Momento nenhum. Eu procurei acertar quem? Canino. Quando meu canino entrou em chave de classe 1, aí eu fui olhar a linha média. A ortodontia, ela se faz, o tratamento ortodôntico se faz de posterior para o anterior. Deixa eu passar isso aqui rapidinho. E aqui é a classe 1 de canino. Então, assim, ó. A gente avalia o nosso paciente de fora para dentro. Mas a ortodontia se faz de trás para frente. Como que você planejou deixar o molar? De classe 1 ou de classe 2? Entrou o canino em classe 1 e o paciente tiver todos os dentes anteriores, dificilmente ele vai ficar com a linha média desviada. Quando acontece isso? Quando ele tem alguma agenesia ou alguma alteração de tamanho ou de forma no incisivo lateral. Tá bom? E a preocupação não foi no momento nenhum ficar chocando. Como é que eu vou fazer a linha média? Acerta o canino. Desencana com a linha média. Depois você vai na linha média. Tá. Beleza, Eduardo? Tá, vamos voltar para os comentários. Obrigado, Apati, pelo carinho aí. Paulo, a hora que nós falamos da aula de prescrição, a colega falou só semana que vem. A aula de prescrição, o Paulo tem pronto aí, mas para a gente organizar uma aula para live, nós temos que fazer uma montagem diferente, né? Tá? Mas amanhã, semana que vem, na quarta-feira, nós vamos falar desse assunto. Tá bem? Beleza. Tá ótimo. Não, conta comigo aí. Eu até me senti muito feliz, ó. Qual é a idade do paciente de finalização? Ó, a idade do paciente na finalização, ele tem a idade da minha filha, hoje no caso, né? Vai completar 13 anos. Aliás, ele já tem 13 anos, né? Agradecer, Eduardo, a todo mundo que participou aí. Eu fiquei muito feliz, cara, em participar dessa nossa conversa. Como disse o André Reis ontem comigo, eu falei um tempão com ele. É um bate-papo informal, né? Tanto é que a gente está dentro das nossas casas, aqui cada um assim, de maneira bem tranquila. Então foi incrível, adorei. Gostei muito desse
nesse nosso bate-papo. Principalmente de quem está ali, ó. Acordadinho, não está dormindo, não está fazendo ginástica, mas está ali de olho na gente. Isso é bom. Eu fiquei muito feliz mesmo, demais. Então, devolvo a bola para você aí, meu amigo. Aí você dá a finalização aí. Tá bom. Os meus agradecimentos, Paulo, que nem você falou, né? A gente fica muito contente com o retorno, com a participação dos nossos colegas. E isso que nós fizemos ontem com o Reginaldo, isso com o Paulo, é uma novidade para nós, né? E eu gosto de compartilhar isso, né? Nós também temos as nossas inseguranças, as nossas, como é que eu posso falar? Os nossos preconceitos, né? Há muito tempo, né, Paulo? Nós estávamos falando, nós precisamos aparecer, nós precisamos fazer live, nós precisamos gravar vídeos, né? E no momento de muita incerteza, né, nas nossas vidas, mas tudo vai dar certo, com muita força, fé e paciência. Né? Nesse tempo ocioso, começamos um projeto novo na Horta Gotardo. E eu tenho muito orgulho, eu comecei esse projeto conversando com o Paulo, com o André, com o Reginaldo, trocando ideia com a Marcela, a Renata, um apoio muito grande do André Reis, né? Dicas do Henrique Vilela. Então, essa equipe que nós temos, essa família Horta Gotardo é sensacional. Eu estou muito contente, tá bom? E tá muito gostoso. E todo dia nós vamos ter uma live, um bate-papo com vocês, tá bom? Amanhã nós teremos Desculpa, Eduardo. Amanhã nós teremos o professor André Reis, que o André Reis vai falar para vocês que sistema de alinhadores eu posso usar, tá bom? E o André Reis hoje é a nossa referência aqui na Horta Gotardo em termos de ortodontia digital. E porque nós... Bem na frente digitalmente, em todos os aspectos ele está. Digitalmente está sendo para frente de nós. Então, amanhã, às 15 horas, o professor André vai estar conosco aí. Tá bom? Pessoal, deixem alguma pergunta se vocês tiverem nos stories, tá bom? Pode deixar. Ou pode, inbox, mandar para mim, na boa, tá legal? Até porque, como vocês viram, a gente foi subindo pergunta, a gente ficava olhando, tentando responder o que dava. Tá na joia? Então, podem fazer a pergunta, passam nos stories ou passam inbox para mim, eu respondo na boa. Tá legal? Amanhã o horário, Fabiola Fiorese, o mesmo horário de sempre, 15 horas. Tá bom? Tá bom, Eduardo. Pelo seu carinho e atenção mais uma vez, viu? É isso, conta comigo aí, tá bom? Abraço a todo mundo aí, gente. Ó, vocês merecem, tá bom?